Deus. E hoje, o nosso terceiro tema, Jesus no santuário terrestre. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e se unir a nós nesse momento de estudo. Mas antes, eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos com a Tua Palavra em mãos. Queremos estudá-la mais uma vez e entender esta linda verdade do santuário terrestre e o sacrifício de Cristo para o qual ele apontava. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nós entendamos mais uma vez o Teu Evangelho. Oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então hoje falar sobre o santuário. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, fala do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda que a cruz tenha sido um evento histórico, ela já estava prevista na profecia desde a fundação do mundo. No mesmo capítulo 3 de Gênesis, que apresenta a queda do homem, já está a promessa de um Messias no verso 15. Um dia, a semente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, símbolo de Satanás. E ao longo do Antigo Testamento, a expectativa messiânica foi alimentada pelas profecias e pelos rituais do santuário. Então hoje nós vamos nos concentrar para entender o santuário e seus serviços. Ainda no livro de Gênesis capítulo 3, nós temos um momento em que o cordeiro é morto para que a sua pele servisse de vestes para Adão e Eva. Esse primeiro cordeiro morto no Éden já apontava para o Messias, que um dia daria sua vida por todos nós. Então nós temos uma clara tentativa humana de ser salva pelas vestes de folhas de figueira, e nós temos a iniciativa divina de salvar o homem pelas vestes de peles de animais que foram feitas. Então há um contraste muito bonito em Gênesis capítulo 3. Agora, quando chegamos ao livro de Êxodo, no capítulo 25, Deus ordena a Moisés que um santuário fosse construído. Por meio dos sacrifícios do santuário, os ensinamentos seriam ministrados a respeito da vida, ministério e morte de Jesus. Tudo no santuário apontava para Cristo. A Adão e Eva foram prometidos o Messias, que seria o descendente da mulher. Ele viria para esmagar a cabeça da serpente. Então a obra do Messias seria uma obra em nosso favor para destruir Satanás. O Salvador viria para morrer. Essa seria a ferida no calcanhar que o descendente da mulher sofreria. Mas o esmagar da cabeça da serpente tem a ver com a destruição eterna de Satanás. Tudo isso foi prefigurado no santuário e seus símbolos. Em Hebreus 9:22 nós aprendemos de que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então Cristo precisaria morrer em nosso lugar para que nosso pecado fosse perdoado. Então vamos agora para o santuário. Em Êxodo 25, 8 e 9 nós lemos: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus ordena a Moisés a construção de um santuário. E Deus diz a Moisés que ele daria um modelo. Esse modelo que Moisés viu no deserto foi o próprio santuário do céu, o santuário celestial que sempre existiu, que é a casa de Deus. Foi o modelo que Moisés viu para a construção de um santuário aqui na terra. Antes mesmo que houvesse pecado no universo, Deus já habitava no santuário. Inclusive, os profetas Isaías e Ezequiel falam que Lúcifer era um querubim cobridor. Essa expressão, ela alude ao anjo que estava na imediata presença de Deus. E no santuário terrestre, que foi construído, havia sobre a Arca da Aliança 2 querubins, um voltado com o rosto para o outro. E ali entre os querubins havia um brilho
a glória de Deus, chamada de Shekinah. Então, o santuário que Moisés construiu, através de seus móveis, de seus ritos, de suas festas e cerimônias, apontavam para o ministério, a vida e a morte de Cristo, que viria como cumprimento dessa tipologia. Agora acompanhe comigo então detalhes a respeito do santuário. Estas ofertas contínuas simbolizavam a consagração diária da nação a Deus e também sua constante dependência de Cristo. Se você olhar para o mapa de Israel no deserto, você vai perceber que o santuário estava construído no meio das tribos. Haviam 4 tribos ao norte, 4 ao sul, 4 a leste e 4 a oeste. Essas tribos estavam cercando o santuário, porque se ensinava que o santuário era o centro da religião de Israel. Nós usamos a expressão que o santuário era o evangelho em símbolos, ou seja, os símbolos do santuário apontavam para Cristo e sua obra. Por isso, o evangelho em símbolos. Quais serviços eram realizados no santuário? Em Êxodo 29, nós vemos a expressão dos sacrifícios que eram realizados ali sobre o altar. Assim está escrito: eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. A cada dia, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Esse sacrifício também era chamado de sacrifício contínuo. Por que contínuo? Porque ele nunca parava. Ao longo de todo o ano, 2 cordeiros eram sacrificados. Inclusive no próprio dia da expiação, que era o dia de juízo em Israel, os 2 cordeiros também morriam, um pela manhã e outro à tarde. Esse sacrifício contínuo, ele servia especificamente a 2 coisas. Primeiro, ele atendia à necessidade dos pobres em Israel que não tinham animais para sacrificar. Já que os pobres não tinham animal para oferecer, eles confiavam naquele cordeiro que o próprio santuário providenciava. Assim, o sacrifício contínuo atendia aos pobres em Israel. Mas há um segundo objetivo. Muitos israelitas não estavam próximo do templo e não podiam lá sacrificar. Então, o cordeiro também era oferecido para atender aos israelitas que estivessem longe do santuário. Esse foi o caso, por exemplo, de Daniel, assim que ele foi levado cativo para a Babilônia. Nos primeiros anos que Daniel esteve em Babilônia, o santuário ainda estava de pé, mas Daniel não podia estar lá para sacrificar. Então, ao orar, ele voltava seu rosto para a cidade de Jerusalém. Lá estava o santuário e ele esperava, mesmo distante, ser beneficiado pelos animais que lá eram sacrificados. Assim, a esperança do Evangelho foi alimentada de geração em geração através da tipologia do santuário. Haviam outras festas também, outras cerimônias. Em Levítico, fala de uma outra cerimônia. Levítico 4, 27 diz assim: se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer mandamento do Senhor, seu Deus, será culpado. E quando o conscientizarem de seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Esse texto nos ensina 2 coisas. Primeiro, que havia um tipo de oferta que era um pecado por ignorância. A pessoa cometeu o pecado, mas ela não sabia que era pecado. Para esse pecado por ignorância, o animal a ser oferecido era uma cabra. Mas o texto informa do cerimonial. Eu tinha que trazer essa cabra até o santuário e, na presença do sacerdote, colocar a minha mão sobre a cabeça da cabra, confessar o meu pecado. Simbolicamente, o meu pecado passava para o animal, que, uma vez morto, levava o sangue desse animal para o santuário. Então, o pecado saía do pecador para o animal e do animal para o santuário.
Essa rotina diária de perdão de pecados envolvendo a morte de animais contaminava o santuário, que passava agora, ou precisava agora, uma vez por ano, passar por uma purificação. Esta é uma das festas também apresentadas. Em Levítico capítulo 16, nós temos essa festa. Uma vez por ano era o serviço de purificação do santuário. Levítico 16, 29 e 30 diz: no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, e sereis purificado perante o Senhor. O texto é claro. No 10º dia do 7º mês, os israelitas deveriam ter o dia da expiação. Era nesse dia que entrava em cena o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel. Aqueles pecados que haviam sido acumulados ao longo do ano no santuário o contaminavam. E nessa cerimônia de purificação, o santuário era purificado. Em outras palavras, esse 10º dia do 7º mês era um dia de juízo para Israel, chamado de Yom Kippur, o dia da purificação do santuário. Era um feriado nacional e todos deveriam estar contristados ali, confessando os seus pecados em contrição e arrependimento, para que Deus perdoasse os seus pecados. Essas cerimônias todas apontavam para o trabalho que Jesus realizaria. Assim, os sacrifícios diários reconciliavam o pecador com Deus e culminavam no serviço do dia da expiação, quando o santuário deveria ser purificado. Quando vem Cristo, ele vem cumprir essa tipologia. E no dia da expiação, 2 animais eram levados à presença do sumo sacerdote. 2 bodes. Levítico 16 ensina que esses 2 bodes eram levados à presença do sumo sacerdote, ele lançava sorte sobre eles e um bode era morto, apontando para Cristo que morreria em nosso lugar, e outro bode era levado para o deserto em vida, apontando para Satanás e sua prisão, que de acordo com Apocalipse 20, vai durar 1000 anos. Assim o santuário era o evangelho para esse povo. Mateus 27, falando desse cumprimento, declara que com a morte de Cristo, o véu interior do templo se rasgou de alto a baixo, significando que o grande sacrifício fora feito e que o sistema de ofertas sacrificais cessaria para sempre. Aquele belo templo que tinha ali os 2 compartimentos, Santo e Santíssimo, separados por uma linda cortina, a cortina foi rasgada. Não havia mais agora Santo e Santíssimo. Ou seja, o plano de Deus havia se cumprido. E de acordo com Mateus 27, o véu se rasgou no exato momento da morte de Jesus. Ou seja, todos aqueles animais que morriam no santuário apontavam para a morte de Cristo. Quando ele morre, a lei se cumpre. Assim o povo deveria ter se preparado para esses eventos. Assim o povo deveria ter entendido a missão de Cristo e o aceito como Salvador pessoal. Mas infelizmente isso não aconteceu. Os judeus acabaram desenvolvendo uma falsa expectativa messiânica. Esperavam um Messias bélico que viesse para uma batalha, que viesse para tirar os romanos do poder e colocar mais uma vez os judeus como cabeça da nação. Isso não aconteceria. Não era isso que estava profetizado. E foi por causa disso que os judeus rejeitaram a Cristo. Em nossos dias, como as pessoas podem ser perdoadas e salvas? No passado, havia necessidade do santuário, mas ele prefigurava o trabalho de Cristo. E hoje, como que nós podemos ser perdoados e salvos? O autor de Hebreus declara: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos,
mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. O que Hebreus está ensinando? Que Cristo, ao ressuscitar depois de sua morte, ele foi para o céu. E no céu, ele entrou no santuário celestial. Agora, ele cumprirá o seu papel de advogado. E assim como o pecador buscava o sacerdote para obter perdão do seu pecado, hoje nós precisamos buscar a Cristo para ter também o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o santuário na terra era uma tipologia da obra de Cristo no santuário no céu. E se por meio da morte de Jesus, para quem apontavam todos os sacrifícios, nós temos o perdão do pecado, é por meio do seu ministério no santuário celestial que nós temos mais uma vez acesso ao Pai. É por isso que 1 João 2,1 ensina: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sim, eu e você temos um advogado, é Jesus. Ele é o sacerdote celestial. E todas as vezes que nós pecamos, nós podemos ir até Ele, em oração, em pensamento, e clamar por perdão e misericórdia. E nós somos atendidos. Você percebe como que todo esse ensino do santuário apontava para a bela obra que Jesus um dia realizaria em nosso favor? É por isso que nós o chamamos de maravilhoso Jesus. Ou seja, Ele realizou aquilo que ninguém mais poderia realizar. E se no Antigo Testamento as pessoas eram motivadas a buscar o sacerdote para perdão dos seus pecados, hoje nós cristãos do século XXI devemos buscar o Senhor Jesus, que está lá no santuário, nesse exato momento, à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Hoje eu quero convidar você a entender que Jesus é o nosso advogado, intercessor no santuário celestial e que através dele nós temos o perdão dos pecados e a salvação e a vida eterna. Abra seu coração hoje, permita que Cristo opere na sua vida e transforme tudo o que precisa ser mudado para estarmos prontos para o seu regresso. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício que Tu fizestes, morrendo na cruz do Calvário por todos nós. Mas obrigado porque o santuário também ensinava o Teu trabalho sacerdotal, como nosso advogado no céu. Hoje, queremos suplicar que Tu intercedas em nosso favor, para que nossos pecados sejam perdoados e esquecidos, e para que sejamos salvos em Tua vinda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.